Boa tarde, jovens. Estamos aqui para tentar avançar um pouquinho. Estou dando tempo para vocês fazerem a lista, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais na matéria. Eu gostaria de falar sobre máximos e mínimos, né? Dar uma introdução aqui. Isso é uma coisa que é muito importante nesse estudo. Vocês devem lembrar lá do cálculo 1, vocês estudaram máximos e mínimos para a função de uma variável também, né? E aí a gente precisa fazer umas definições antes de atacar o problema. Você sabe que um extremante, a gente vai chamar aqui de extremante, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Tá? Mas entre esses você tem os pontos de máximo local, ou relativo, e os pontos de máximo e mínimo local e relativo, ou máximo e mínimo global ou absoluto, não é isso? Então vamos definir aqui. Você diz que o ponto interior, você tem aqui a função, uma função, você tem um domínio da função, que é um subconjunto do R2, no nosso caso, tomando valores em R. Então você diz que x0, y0 é um ponto de máximo local, isso é um ponto interior, tá? Ponto interior. Vou já explicar o que é um ponto interior. Deixa eu colocar aqui. Do interior do domínio, tá bom? É ponto aqui para baixo, de máximo local, se existir. Vou simplificar aqui a escrita para não ser muito longo, tá bom? Que pertence, tá? Ficou muito claro que pertence ao interior. Ponto interior do domínio é ponto de máximo local se existir uma bola, aqui de B, uma bola de centrada nesse ponto aqui, x0, y0, de raio R. R é o raio da bola, tá? Tal que o f de x0, y0 é maior ou igual que f de xy para todo xy nesta bola aberta, tá bom? Em B, que está central, vou chamar só de B, tá? Vamos colocar x0, y0, R, uma bola de centro em x0, y0 e raio R. Raio, claro, tem que ser positivo, né? Então você tem lá o domínio, digamos que o domínio fosse pode ser um retângulo aqui, domínio, aí você tem um ponto interior aqui, x0, y0, tá? Interior significa que ele não está na fronteira do domínio, ou seja, você pode sempre ter uma bola aberta contendo esse ponto inteiramente contida no domínio. Isso aqui se chama de ponto interior, tá bom? O interior de D é composto por esses pontos. Então esse é o ponto interior. Se eu conseguir uma bola aqui, se tiver uma bola aberta, isso aqui é a bola aberta. Eu vou chamar só de B essa bola aberta, tá? Para simplificar. B, de centro em x0, y0 e raio R, aqui raiozinho R, de tal sorte que para todo ponto aqui xy, a função aplicada nesse ponto vai ser menor ou igual que x0, y0, como está descrito aqui, então esse é um ponto de máximo local, tá bom? Se for invertida aqui então, para a gente não ficar fazendo aquelas definições todas, se inverter a desigualdade, se f de x0, y0 for menor ou igual que f de xy, aí você vai ter um ponto de mínimo local, ou mínimo relativo, tá? Máximo, mínimo, tudo muito parecido. E além disso, se esse ponto, se acontecer disso aqui ser maior ou igual para todo ponto do domínio, se for assim, se f de x0, y0 for maior ou igual que f de xy para todo xy do domínio da função, de D agora, todo D, tá? Todo Dzão aqui, não só uma bolinha. Então você vai ter um ponto de máximo global. Aí você tem que x0, y0 é ponto de máximo global. Estou fazendo assim para não ficar
Se a gente for definir coisa por coisa, vai ficar muito longo e muito chato também. x0, y0 é ponto de máximo global agora. Ou absoluto, né? As mesmas definições do cálculo 1, só que agora talhadas para a nossa função de duas variáveis, tá bom? Então eu vou querer dar um exemplo. Por exemplo, se você tiver aqui uma função muito boa para a gente ver, a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu afirmo que 0, 0 é ponto de mínimo global de f. Global de f. Esse é muito fácil de provar, porque f de 0, 0 dá quanto? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 0, né? Ora, e você sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre uma coisa maior ou igual que 0, tá certo? Ou seja, f de xy é sempre maior ou igual que 0, que é o f de 0, 0. Então, f de 0, 0 é sempre menor ou igual que f de xy para todo xy no domínio da função. E o domínio dessa função é o próprio R2. Então, aqui temos um ponto de mínimo global. E ele atinge o valor mínimo em 0. Deixa eu ver se acho que dá para fazer um outro exemplo. Vou pegar a função agora. Essa função aqui. F de xy igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu afirmo que 0, 0 é ponto de máximo agora. De máximo global dessa função. De máximo global. Deixa eu colocar aqui embaixo. Global de f. Ora, quanto é que dá f de 0, 0? F de 0, 0, agora no nosso caso a pressa faz isso. F de 0, 0 é igual a 1 menos 0 vai dar 1. Né? Ora, mas você sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre maior ou igual que 0, tá certo? Só que tem 1 aqui, né? Então eu vou subtrair 1 em ambos os membros. Então eu subtraio 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 0 menos 1 dá menos 1. Né? Subtrair em ambos os membros. Vou multiplicar agora por menos 1 para ficar igual à definição da função. Multiplicando por menos 1, troco os sinais aqui. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, troca o sinal da desigualdade, porque estou multiplicando por um número negativo, e troco o sinal aqui. Bom, isso aqui é a nossa função. F de xy menor ou igual que 1. Mais 1 é o f aplicado a 0, 0. Né? F aplicado a 0, 0. Então, f aplicado a 0, 0 é maior ou igual que f de xy para todo xy no domínio da função, que também é R2. Não tem restrição nenhuma aqui. Portanto, o nosso pontinho 0, 0 é um ponto de máximo global. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. É claro que nem sempre você vai determinar pontos de máximo e mínimo assim. A gente tem técnicas, vou gravar vídeos evoluindo essa ideia aí e até chegar nos multiplicadores de Lagrange, que é o que eu acho que é o ponto mais interessante que a gente quer chegar aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vou preparar outros vídeos. Um grande abraço.